Seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu pego suas perguntas e respondo todas elas da melhor maneira possível para que você saia deste vídeo iluminado e cheio de informação. Hoje eu peguei 5 dúvidas, principalmente do Twitter, mas também peguei algumas do Instagram, inclusive me segue, todos os links estão aqui na descrição, e a gente vai tirar 5 dúvidas de vocês agora. Primeira pergunta: há alguma estratégia para comprar cotas mais baratas no mercado durante uma emissão? Há algum período melhor? Então assim, durante uma emissão, naturalmente há uma pressão na cotação do ativo. Então naturalmente, quando começar uma emissão, você deve ver uma desvalorização nas cotas. Isso porque a emissão tende a ser em um preço mais baixo e a cotação acaba acompanhando devido a muita gente vender suas cotas no mercado para participar da emissão. Prever um momento perfeito para você entrar, o que estará na menor cotação daquele período, é muito difícil, não dá para fazer, então não consigo te dizer especificamente se há ali um ponto específico para você comprar mais barato. O que eu posso te dizer é que no começo, ali bem no comecinho mesmo, quando começa uma emissão, você pode ver uma pressão maior. Conforme a emissão vai andando, chegando mais para o final, essa pressão tende a diminuir, ou seja, o ativo tende a recuperar um pouco o preço, até valorizar um pouco ou não cair mais. Então, no começo, tende a ter uma queda maior. Não é regra, pode ser que não aconteça, mas é um momento para você ficar de olho. Tem um outro momento que também vale a pena você ficar de olho, que é no momento já quando a emissão já acabou, que se chama na data de conversão, ou data de liberação das cotas depois de elas terem sido convertidas. Essa data é quando os recibos de quem participou da emissão são convertidos em cotas final 11 e finalmente são liberadas para negociação. E como elas são liberadas para negociação, muita gente acaba vendendo para realizar algum tipo de lucro. E aí, nessa data específica que o fundo vai divulgar para cada emissão, você pode ter uma oportunidade de comprar umas cotas mais baratas. Mas, novamente, não é garantia, pode não acontecer, mas é uma data que vale a pena você ficar de olho. Segunda pergunta: o que os gestores deveriam fazer para salvar os fundos de fundos? Eu acho que, assim, salvar os fundos de fundos talvez dê uma ideia de que os fundos de fundos não compensam mais, não prestam mais, não estão desempenhando bem. Eu acho que se você olhar os FOFs hoje, para aportar hoje, você vai ver várias oportunidades, porque estão descontados, vários estão pagando valores muito generosos, então hoje eles estão muito interessantes em termos de aporte. Porém, realmente eles estão muito desvalorizados em relação ao seu valor patrimonial, mas é porque é uma característica do produto. Então, o fundo de fundos, o valor patrimonial dele é principalmente o valor de mercado dos fundos que ele comprou. Então, se esses fundos que ele comprou começarem a desvalorizar, o valor patrimonial do fundo começa a cair e, consequentemente, o rendimento pode cair, porque grande componente desse rendimento é ganho de capital, e daí, consequentemente, também o mercado tende a precificar ele mais para baixo, derrubando mais abaixo do seu valor patrimonial. Então, acaba sendo um ciclo meio vicioso que acaba derrubando mais os FOFs. Talvez eu não goste tanto da palavra salvar, mas acho que uma melhoria que poderia ser feita, uma ampliação do seu regulamento, é permitir que ele invista em outras coisas, em outros produtos e se torne um pouco mais híbrido, mais parecido como são os recentes, os novos hedge funds, que são essencialmente fundos multi-estratégia que investem em quase tudo tirando imóveis, Mas, pelo menos por enquanto, nenhum deles investe em imóveis, mas investe em todo o resto, como ações imobiliárias, fundos imobiliários, FDICs, FIPs, etc, etc. Então, assim, esse tipo de modelo mais híbrido permite o gestor contornar certos cenários. Então, se o cenário de CRI estiver muito ruim, ele pode olhar para outro. Se o cenário de FIIs, comprar cotas de fundos imobiliários, estiver ruim, ele pode investir em CRIs ou outras coisas. Então, potencialmente, ampliar o regulamento pode destravar ou pelo menos permitir que o gestor busque outras alternativas. E como a gente está falando de FOFs, eu também queria mencionar que eu escrevi um e-book gratuito sobre fundos de fundos para você entender melhor sobre o que é esse tipo de ativo e vou deixar aqui na descrição abaixo totalmente grátis para você. É só clicar no link, baixar e aproveitar. Pergunta número 3. É possível manter uma lista de FIIs permanentes sem zerar posições e escolher outros fundos, apenas mudando ao longo do tempo a escolha de distribuição de aportes pelo melhor momento de cada fundo e seu devido PVP no período de cada aporte? Então é uma pergunta longa, mas eu consigo resumir, porque eu acho que eu entendi o que ele queria dizer, que é basicamente eu consigo manter uma carteira com ativos específicos que eu quero manter em carteira, só que ao longo do tempo o valor deles vai mudar e eles podem não se tornar aportes tão interessantes, eles podem estar muito caros. Eu consigo manter essa lista e mesmo assim olhar outros fundos, ou como que eu faço para manter essa lista e aportar nela quando tiver um pouco caro demais?
Então o que você tem que pensar é o seguinte: você está montando a sua carteira de fundos imobiliários para o longo prazo. Primeiro você vai diversificar porque isso te protege, isso te dá mais opções, isso otimiza as suas escolhas. Só que pode ter um determinado momento que todos ou vários fundos da sua carteira não estão em um momento interessante de aporte. Eles podem estar muito caros. O que você faz no momento desse? Você compra mesmo assim? Você para de aportar? Qual que é o caminho? E aqui a gente tem algumas opções. A primeira opção é, você pode continuar aportando. Não vai ser a melhor decisão se isso estiver muito caro, porque você vai estar pagando caro, você vai ter um retorno proporcionalmente menor do que você deveria, porque você está pagando caro. Então, idealmente esse não é o caminho. Um outro caminho é você de fato olhar outras opções. E por outras opções, eu não digo outros fundos imobiliários necessariamente. Você pode fazer isso como você pode olhar outros tipos de investimento, ou aumentar o seu caixa, aportar menos durante um período específico, um período pequeno, e depois você compensa quando o cenário melhorar. Então sim, você consegue administrar isso. E uma outra coisa que você pode pensar é o seguinte: pode ser que um fundo imobiliário, que naquele momento que você investiu era excelente, só que ele valorizou para um ponto que não faz mais sentido. E mesmo assim não faz sentido você vendê-lo, por exemplo. Então você pode deixar ele no cantinho ali na sua carteira, ele vai ficar lá porque foi um bom investimento, ele não é mais um bom reinvestimento, mas foi um bom investimento, enquanto você foca em outras coisas. Isso vai fazer que sua carteira aumente um pouco, inevitavelmente, mas você não está dando tanta atenção naquele ativo, você não está aportando recorrentemente naquele ativo. Eventualmente, se isso se estender por muito tempo, você pode até acabar vendendo em algum momento, porque o tamanho dele, o peso dele na sua carteira pode acabar ficando pequeno. Então, o negócio é o seguinte: não invista em algo super valorizado, fora da realidade, só porque você já tem na sua carteira, só porque você gosta. O bom investimento é quando você enxerga que você vai ter um bom retorno. Você vai investir ali, você vai ter uma boa renda, você vai ter uma boa valorização, você vai ter um bom ganho de capital. Se você comprar alguma coisa super faturada, você pagar caro em algo que não vai te dar uma boa renda, não vai ter uma boa valorização, não vai te dar um bom ganho de capital, por que você está investindo? Não é um bom investimento. Então olha para outras coisas. Então a ideia aqui, para resumir essa pergunta longa e essa resposta longa também, você pode sim ter a sua lista permanente, pode ser que em alguns momentos não faça sentido aportar em algum deles, e sim, você deveria olhar para outras coisas, sendo outras coisas outros investimentos, outros FIIs, ou segurar a mão, deixa mais em caixa, aporta menos, e eventualmente quando a situação melhorar, você pode aí soltar mais a mão e investir mais também. Quarta pergunta: o MCHF diz no relatório ser multimercado, entretanto os analistas dizem ser um FOF. É um FOF ou é um multimercado? Complementando o que eu falei na pergunta do FOF, o MCHF ele é um hedge fund. O que é um hedge fund? Pelo menos no cenário atual que a gente tem em fundos imobiliários, é sim um fundo multi-estratégia, então é um fundo que pode investir em vários tipos de ativos, que nem eu mencionei anteriormente, como fundos imobiliários, ações, CRIs, FDICs, FIPS, debêntures, tudo imobiliário. Porém, o MCHF também é um fundo pequeno, então ele ainda está construindo o seu portfólio, ele ainda é um fundo muito concentrado e você pode sim julgar ele até como um fundo de papel ou um fundo de fundos, porque ele ainda está muito concentrado em poucos ativos. Inclusive, o principal investimento ali são cotas do MCHY, que é um outro fundo da casa de papel. Então, conforme o fundo for crescendo, você vai conseguir enxergar melhor essa distribuição, essa característica do fundo de ser multi-estratégia. Mas enquanto ele for pequeno, você pode de fato ter uma dificuldade de enxergar isso. Quinta pergunta: é sempre vantajoso participar de uma emissão? Essa aqui é muito fácil de responder. Não, não é sempre uma boa ideia você participar de uma emissão. Cada emissão é uma emissão, cada emissão é uma proposta, cada emissão pode dar um resultado, cada emissão é uma condição por si só. Então você, investidor, precisa analisar cada emissão individualmente. Algumas serão boas, algumas serão ótimas, outras serão ruins, outras serão neutras, onde pode ser ok você participar, mas não necessariamente vai ser ruim ou bom. Então, cada emissão é uma emissão. Poderia pegar esse tópico aqui para fazer um vídeo sozinho de meia hora, mas como o objetivo não é esse, respondendo mais objetivamente, não necessariamente, tá? Cada emissão é uma emissão e você precisa analisar elas individualmente para chegar na conclusão se ela é boa ou não, se vale a pena você participar ou não. Inclusive, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa no comentário aí as suas sugestões de perguntas para um próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.